Tudo bom, pessoal? De volta aqui no canal do Sormani nesta segunda-feira à noite para falar um pouquinho mais sobre o Santos, né, que vem de 3 vitórias seguidas, deu uma grande recuperação na tabela de classificação do campeonato, é hoje o 14º colocado com 30 pontos e tem entre ele e a zona de rebaixamento nesse momento, Cruzeiro e Bahia. Cruzeiro e Bahia. Tá certo que o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? A gente não pode esquecer isso. E porque o jogo contra o Cuiabá foi transferido em função do jogo da seleção brasileira. Eles quiseram lá poupar o gramado da Arena Pantanal para o jogo dessa quinta-feira entre Brasil e Venezuela. E claro que se o Cruzeiro fizer um pontinho ou ganhar o jogo, ele ultrapassa o Santos vai para 15º. Mas de qualquer maneira, não é isso que mais preocupa o Santos. Ao contrário, o Santos nesse momento está vivendo um momento de euforia, porque a equipe, repito, vem de 3 vitórias seguidas e a última delas diante do Palmeiras em Barueri de virada, né, por 2-1, coisa que não acontecia desde 2020. O Santos não batia o Palmeiras. E a vitória veio, o time jogou bem, teve personalidade, já falamos sobre isso no último vídeo. Agora, antes de falar sobre o assunto que eu quero tratar com vocês daqui a pouquinho, eu queria pedir mais uma vez, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Se inscrevam, dê seu like, acione o sininho, que é muito importante para fazer o canal crescer. Pessoal, é o seguinte, o Santos vai ter um desfalque certo para esse jogo. O volante venezuelano Tomás Rincón. O seu substituto na partida contra o Palmeiras foi o Camacho, que também tomou o 3º cartão amarelo. Então, portanto, esses 2 jogadores estão fora. E a partida do Santos contra o Bragantino, que vai ser na outra quinta-feira, tô vendo aqui, dia 19, tá? Dia 19, na Vila Belmiro, 8 horas da noite. E o substituto dele, o Camacho, como eu falei, também está com o 3º cartão amarelo. Quem é que vai jogar no lugar do Rincón? Neste momento, o Santos tem 2 possibilidades. A natural, a entrada pura e simplesmente do Rodrigo Fernandes para jogar ali à frente da zaga, fazer aquele trabalho que é muito semelhante ao do Rincón. Ponto. A outra situação é colocar o Dodi. O Dodi não é o primeiro volante, ele é o segundo volante, mas faz também um papel de primeiro volante. Não teria problema nenhum. De qualquer maneira, seria uma adaptação e o Santos perderia força na marcação. Poderia ganhar qualidade com a bola, saída de bola, com o Dodi, etc. e tal, que é melhor que a do Rodrigo Fernandes. Mas é tão melhor assim? Antigamente era, especialmente no começo desse ano, quando o Dodi chegou. Eu até brincava, chamava o Dodi do Kanté, nosso Kanté. Mas o Dodi caiu muito de produção. Não é nem de longe aquele mesmo jogador do começo do ano. Se fosse, eu não teria a menor dúvida de dizer o seguinte: acho que o Marcelo Fernandes deveria colocar o Dodi. Como o Dodi não está jogando como jogou no começo do ano, eu acho que o Marcelo Fernandes vai colocar o Rodrigo Fernandes. Não é questão de parentesco, não. É só sobrenome que é o mesmo. Então, gente, eu acho que ele deve partir para essa solução, porque ele não vai querer perder pegada no meio campo. Até porque o jogo é contra o Bragantino. Não é uma equipe qualquer. Por exemplo, se você vai jogar com o América Mineiro, que está lá embaixo na tabela de classificação, ou contra o próprio Coritiba, se bem que o Coritiba fez uma vitória importante diante do Atlético nessa rodada passada em Minas, perdia por 1-0 e virou por 2-1. Mas enfim, se você joga com um time mais frágil, você pode até pensar nessa solução do Dodi para ter qualidade e saída de bola e qualidade já no campo do adversário. Não é o caso. O Bragantino é hoje o 2º colocado no Campeonato Brasileiro. Tem 46 pontos, 9 a menos do que o líder Botafogo, que tem 55. Uma campanha muito boa do Bragantino. Um time muito sólido, bem dirigido pelo português Pedro Caixinha, e que no começo da temporada não vinha bem, mas ganhou força, ganhou fôlego, ganhou força, incorporou neste segundo turno, no segundo semestre praticamente do nosso futebol. Repito, hoje o 2º colocado no campeonato. Então o Santos vai ter que ter pegada nesse meio campo, vai ter que marcar, vai ter que fechar os espaços, ter determinação, aplicação na marcação, saber marcar, noção de marcação, essas coisas o Rodrigo Fernandes tem. Ele é um boi bravo, eu concordo com vocês, já disse isso aqui muitas vezes. É um perigo, faz falta às vezes desnecessária e pode tomar um cartão logo de cara. Mesmo assim, eu acho que ele poderia ser mais produtivo na marcação do que o Dodi. Acho que o Marcelo Fernandes vai fazer essa alteração.
pela semelhança de futebol do Rodrigo Fernandes com o Tomás Rincon. Não estou dizendo que é a mesma coisa. Semelhança. Rodrigo Rincon o Tomás Rincon é muito melhor que o Rodrigo Fernandes. Muito melhor, não tem nem comparação. Mas não é surpresa também se de repente ele colocar o Dodge. Então, vamos deixar aqui esse ponto de interrogação, mas se eu tivesse que fazer aqui um percentual, quem que você acha que vai jogar? Eu daria, nesse momento, 55% para o Fernandes e daria 45% para o Dodge. Vamos ver como é que vai ser esses dias, esses 10 dias que o Marcelo Fernandes vai ter para treinar a equipe, tá bom? Agora, se ele tem esse problema do Rincon, ele vai ter voltas, retornos importantes de jogadores, como o Dodô, para entrar ali na zaga, fazer de novo aquela linha de 3 ao lado do Joaquim e do Basso. Ele estava suspenso, não pôde jogar contra o Palmeiras. O Soteldo, que igualmente estava suspenso pelo 3º cartão amarelo, vai poder jogar, ou estar à disposição do Marcelo Fernandes, e o Lucas Lima também. Aí eu leio, por outro lado, que o Mendonça também está recuperado. Gente, pelo amor de Deus, hein? Não vamos pensar em Mendonça, hein? Pelo amor, até porque, na minha avaliação, hoje, ele é a terceira opção. Primeira opção, Soteldo. Quarta opção, eu diria, Soteldo. Segunda opção, Morelos. Terceira opção, Max Silveira. Quarta opção, Mendonça. Então, acho que o Marcelo Fernandes deve estar vendo isso também. Porque o Mendonça não estava jogando absolutamente nada. Ele não conseguia dominar uma bola. Não conseguia fazer o Santos fazer um contra-ataque para machucar o adversário. Então, eu acho que esse jogador, mesmo voltando e tal, beleza, obrigado, vai ficar aí, se precisar a gente usa. Mas no momento, meu companheiro, você é a quarta opção para o treinador. Repito, Soteldo, Morelos, Maxi Silveira. Esses 3 jogadores estão à frente do colombiano Mendonça. Eu acho que ele vai acabar colocando Soteldo. Acho que não vai ter dúvida nenhuma nessa questão aí. Soteldo deve voltar ao time do Santos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve gente que torceu o nariz aí para a atuação do Morelos. Eu não torci, não. Eu achei que ele jogou bem. E eu até nem entendi muito quando ele foi substituído. Mas entrou o Max Silveira, que também jogou bem. E deu, inclusive, a assistência para o Max Leonardo fazer o 2º gol do Santos, o gol da vitória contra o Palmeiras. Então, eu acho que esse problema que a gente tinha, por exemplo, quando o Soteldo não podia jogar, quando o Soteldo... Quem vai entrar? Vai entrar o Mendonça, pelo amor de Deus. Não, agora já não tem mais. O Santos já tem 2 jogadores hoje que podem substituir o Soteldo, e bem, o Morelos e o Maxi Silveira, que estreou, aliás, com a camisa do Santos nessa partida contra o Palmeiras. Então, eu estava dando uma olhada aqui, pessoal. Eu imagino que para esse jogo contra o Bragantino na Vila Belmiro, dia 19, quinta-feira da outra semana, 8 horas da noite na Vila Belmiro, o Santos deve jogar com João Paulo, Joaquim, aberto pelo lado direito, Basso, centralizado, Dodô, aberto pelo lado esquerdo. É a linha de 3, tá? A linha de 3 atrás. Aí você tem uma linha de 4 à frente. Veja que no jogo do Palmeiras, essa linha de 4, na verdade, à frente da primeira linha, era uma linha de 3, porque a linha de 3 atrás virou uma linha de 5. Porque ficou Braga, Joaquim, Moisés, Messias e o Basso. E na lateral esquerda, o Kevson. Então vamos lá. Braga, Joaquim, Messias, Basso e Kevson. Era essa linha de 5 atrás. E na frente você tinha Rincon centralizado, o Nonato aberto por aqui e o Jean Lucas aqui. Na frente você tinha lá Morelos e Marcos Leonardo. Esse era um jogo contra o Palmeiras, fora de casa. Então o Santos tinha que ter os seus resguardos. Como vai jogar em casa contra o Bragantino, acho que essa linha de 5 atrás vai ser naturalmente uma linha de 4. Claro que na recomposição o Santos vai ficar, talvez até faça novamente uma marcação de 5. Acho que talvez ele possa até avançar um pouquinho mais os alas e não igualar com os 2 zagueiros e eles ficarem numa linha de 4 à frente desses três zagueiros, né? Contando com o Dodô, que na verdade não é zagueiro. Então, repetindo, João Paulo, Joaquim, Basso e Dodô. Braga, acho que o Rodrigo Fernandes,
Lucas Lima, para mim, volta no lugar. Jean Lucas e Kevson. E o Lucas Lima vai voltar, imagino eu, na vaga do Nonato. Eu não gostei muito do Nonato contra o Palmeiras. De qualquer maneira, ele dá uma solidez defensiva que o Lucas Lima não dá. Não dá. O Lucas Lima cerca bem, tem recomposto bem ali no setor dele, mas ele não tem a mesma dinâmica de marcação do Nonato. Mas o Lucas Lima é muito mais criativo. Muito mais criativo. A bola nos pés do Lucas Lima, ela sempre quase sempre bem endereçada. O Nonato não tem tanta qualidade. Então eu volto a dizer, para um jogo contra o Bragantino, em casa, na Vila Belmiro, onde o Santos vai ter que se impor, vai ter que ter a iniciativa do jogo, acho que o Lucas Lima volta no lugar do Nonato. Então, Braga, Fernandes, acho, Jean Lucas e Kevson, Lucas Lima flutuando entre essa linha de 4 e os dois atacantes que para mim vão ser Soteldo e Marcos Leonardo. Gente, que situação boa, né? O Santos, na verdade, ele perde o Rincon e vai ser um problema porque o venezuelano tem jogado muito o General, mas em compensação ele tem 4 jogadores à sua disposição nesse momento, né? Que são 4 não, olha, vejam só. Soteldo, Lucas Lima, Dodô, Morelos, Silveira. 5 jogadores. 5 opções o Santos tem nesse momento para poder ficar, para o técnico Marcelo Fernandes ficar pensando em como é que ele vai montar esse time. Antigamente, antes da janela do meio do ano, o elenco era curtíssimo e de qualidade bem duvidosa. Hoje, qualificou o elenco, o Santos, né, nessa metade do ano, aumentou e qualificou, ganhou em quantidade e em qualidade também. Vamos ver como vão ser os treinamentos durante essa semana e a gente vai conversando com vocês à medida que o tempo for passando. Mas melhorou bastante, né? Não tem nem o que falar.